Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai entrar agora com o Teorema de Tales, né, o que a gente estava vendo, só que agora em triângulos. Vocês vão ver que não muda absolutamente nada, tá? Então, para demonstrar isso aí para vocês, eu vou resolver os exercícios da página 16, beleza? Vou resolver o exercício 1 para vocês, tá? E aí começa assim, ó, número 1, calcule o valor de x em cada triângulo. Então a gente tem o primeiro triângulo aí, ó, número 1, letra A. Primeiro triângulo a gente tem assim, ó, vou desenhar aqui rápido, tá, gente? Não vai ficar bonito, porque sem regra é complicado. Beleza? Então, algo mais ou menos assim. Opa, isso aqui ficou feio demais, isso aqui tem que apagar um pouco. Essa daqui, braba. Tá? Ficou ruim ainda, mas tá bom. Beleza? A gente tem aqui, ó, só vocês olharem no livro aí, todo mundo abre o livro. Aqui tem o H, aqui tem o A, aqui tem o B, aqui tem o E e aqui tem o C. Ok? Então, ó, aqui o valor que temos aqui é 10,5. Não é isso? Aqui também é 10,5. Aqui é 14,7. E aqui é x. Ele pede o valor de x, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Mesma coisa, ó. Esse sobre esse e esse sobre esse. Ok? A gente esquece essas duas aqui, ó, são paralelas, né? Ele fala aí, ó, BC, essa aqui no caso, e HE, essas aqui, ó, são paralelas, então a gente esquece elas e olha somente essas aqui, tá? Como se fosse lá no teorema de Tales que a gente viu. Vai ficar assim, ó, 10,5 sobre 10,5 é igual a x sobre 14,7. Então, esse sobre esse, ó, um número dividido por ele mesmo dá 1, não dá? Então ficou isso aqui, ó. E agora, aqui como se tivesse um embaixo, multiplica cruzado, vai ficar x igual a 14,7. Então x vale 14,7. Ok? Simples, né? B. Ó, na B a gente tem esse triângulo aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, né? Aqui tem 4. Aqui tem x. Aqui tem 21. E aqui tem 7. Mesma coisa, ó. Esquece as paralelas e olha somente essas aqui. Vai ficar assim, ó. X sobre 4 e 21 sobre 7. Ok? Multiplica cruzado, vai ficar o quê? 7x é igual a 4 vezes 21. Vai dar quanto? Vai dar 84, né? X é igual a 84 sobre 7. 84 dividido por 7 vai dar 12. Então, meu x vale 12. Viu tanto que é simples? Não tem segredo. Deixa eu só apagar esse aqui. Próximo. Ó, letra C. Fala assim, ó. Tem esse triângulo aqui, ó. Beleza? Então aqui a gente tem 7. Aqui é 7. Aqui é 2x. E aqui é 18. É isso? Ó, esqueça as paralelas, essas aqui. E olha aqui, ó, vai ficar assim, ó. Esse sobre esse igual a esse sobre esse, ó. 7 sobre 2x é igual a 7 sobre 18. Multiplica cruzada, fica o quê? Ó? 2x vezes 7, tá? 14x igual a 7 vezes 18. Vamos ver quanto que dá, ó. 18 vezes 7. 7 vezes 8 vai dar 56, né? 7 vezes 1 dá 7. Mais 5 dá 12. 126, ó. Ok? X igual a 126 sobre 14. Fazendo essa divisão aqui dá 14. Não. Dá 9, né? Dá 9. Deixa eu pegar aqui. Vamos só conferir, ó. 126 dividido por 14. 12 integral de 14 tem que ser 126 mesmo. Se eu multiplicar por 10, 14, vai passar. Só tem que ser por 9. Vai estar por 9. 9 vezes 4, 36, né? Sobe 3. 9 vezes 1 dá 9, mais 3 dá 12. Então deu 126. Zerou. Então é 9. Beleza? Simples, né? Mais fácil que tudo.
Então tá. Agora, gente, deixa eu só sair aqui e entrar de novo. Vou resolver para vocês agora a letrada número 2, tá? Fala assim, ó. Sabendo que as medidas indicadas estão em centímetros, determine o valor de x, valor inteiro de x, em cada um dos itens. Faço também a mesma coisa, ó. Então primeiro eu tenho esse triângulo aqui, ó. Tá. Aqui a gente tem x mais 1. Aqui a gente tem 4x menos 2. Aqui a gente tem 4x mais 1. E aqui a gente tem x mais 2, ó. Como é que eu faço? Esqueça as paralelas. Olha isso aqui, ó. Vai ficar, ó, x mais 1 sobre 4x, no caso, x mais 1 sobre 4x menos 2 é igual a x mais 2 sobre 4x mais 1. Multiplique cruzado, ó, vai ficar assim, ó. X mais 1, né? Vezes 4x mais 1 igual a 4x menos 2 vezes x mais 2. Ó. Como é que eu faço a multiplicação? Distributivo, chuveirinho, né? Vai ficar o quê? Vai ficar x vezes 4x dá 4x ao quadrado. X vezes 1, x. 1 vezes 4x mais 4x. 1 vezes 1 dá 1. Igual. Mesma coisa aqui, ó. 4x vezes x dá 4x ao quadrado. 4x vezes 2, mais 8x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 2, menos 4. Vamos juntar agora? Vamos passar tudo para cá, ó. Vamos passar para cá. Passando isso aqui para cá, vai ficar o quê? 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Era positivo, passou negativo, já dá zero, né? Vai ficar mais x. Vamos passar 8x menos 2x dá 6x, né? Passa para cá, dá menos 6x. Certo? E passa o menos 4 para cá também. Vai ficar mais... Aqui, ó, tem aqui, ó, 4x mais x dá 5x. Vamos pôr aqui já 5x. Ó. Beleza? Então, menos 6x, tá beleza. E aqui agora o menos 4 passa para cá, mais 4, né? Então ficou 1 mais 4. Então ficou, ó, 5x menos 6x vai dar menos x, né? Eu tenho 5 de uma coisa, devo 6, eu continuo devendo 1. E aqui vai ficar mais, e aqui igual a zero, tá? Vai ficar mais 5. Ok? Ó, mais 5. Igual a zero. Eu quero achar o valor de x, não quer? Passa o 5 para lá, ó. Menos x é igual a menos 5. Menos dos dois lados. O que eu faço? Multiplico por menos 1 dos dois lados. Tá? X é igual a 5. Beleza? Então é tranquilo, gente. É só questão mesmo de você saber mexer com as expressões numéricas. Esse daqui. Ok? Então é isso. Eu vou deixar para vocês aí a letra B da número 2, tá? E a número 3. Então, para casa, façam e coloquem lá no Google Classroom. Terminar número 2 e número 3, página 17. Beleza, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu! Nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o capítulo 9 do módulo 3 do nosso livro. Então, no capítulo 9, vai me falar um pouquinho sobre as independências da África. E vocês vão ver que tem tudo a ver com a Guerra Fria. E o porquê de estar relacionado às independências na África com esse momento em que o mundo está passando aí com a Guerra Fria. Primeiramente, a gente vai ver que a Europa ela está enfraquecida, o seu poder está enfraquecido. E porque após a Segunda Guerra, quando termina a Segunda Guerra, as potências imperialistas europeias elas estão
bem enfraquecidas, já não são mais essas superpotências. Até porque o foco da Segunda Guerra Mundial foi ali na Europa. Os países mais devastados foram os países europeus e o Japão. Então, elas enfrentavam uma grave crise econômica. E, além disso, além dessa crise econômica, elas ainda tinham uma crise na questão da reconstrução da cidade. Muitas cidades haviam sido destruídas. Então, nesse contexto, os países eles já não tinham condições econômicas para controlar as suas colônias na África e na Ásia. E um dos países mais devastados, inclusive essa imagem que está aí para vocês, foi a Inglaterra. E a Inglaterra era um dos grandes países imperialistas da Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Então, esse conflito contribuiu para a formação de uma indústria de bens que as colônias, nas quais as colônias elas não eram necessárias mais. Somando esse fato, nós podemos listar a fortificação do nacionalismo africano, tendo em vista que muitos dos nativos que serviam às forças armadas das suas metrópoles durante a guerra, eles tiveram a oportunidade de interagir com outros africanos e também com outros asiáticos, que também eram países aí que foram subjugados por esse sistema imperialista, e eles começaram a imaginar a independência. E essas pessoas foram aderindo a novas pessoas e os movimentos de independência começaram então a crescer. E assim como ocorreu nos países asiáticos, a ideologia socialista ela influenciou os movimentos de independência no continente africano, já que os países africanos haviam sido colonizados por potências capitalistas. As ideias socialistas forneciam uma alternativa ao modelo implantado pelos europeus. Então, o socialismo era uma alternativa contra o capitalismo. E os países africanos, alguns países africanos, eles tomaram essa ideia e começaram a pensar dessa forma. Uma maneira de lutar contra o sistema capitalista seria se tornando um país socialista. Então, nesse contexto de Guerra Fria, existiam, como eu já expliquei para vocês, as duas novas superpotências, que eram os Estados Unidos e a ex-União Soviética. E passaram então, essas duas superpotências passaram então a apoiar esses movimentos de independência. Mas eles estavam interessados principalmente em transmitir a sua influência quando esses países se tornassem independentes. Então, os países influenciados pelos Estados Unidos seriam capitalistas. Os países influenciados pela União Soviética seriam socialistas. Então, para defender essa postura anti-imperialista, a União Soviética ela procurava influenciar o socialismo nesses países pela luta de independência. E o socialismo ele foi uma prática econômica que era essencial do capitalismo. Então, os socialistas eles argumentavam que lutar contra o capitalismo era uma forma de combater o colonialismo. Já os Estados Unidos, eles procuravam ampliar os seus domínios econômicos e políticos na África. Justificavam sua intervenção fazendo uma referência ao direito de autodeterminação dos povos e à responsabilidade dos norte-americanos em defesa de uma democracia liberal. Esse sentimento nacionalista na África, que até então não existia, ele só foi possível graças a uma elite africana. Quem era essa elite?
alguns jovens que iam estudar principalmente na Europa. Sendo assim, eles entravam em contato com valores que vinham desses países europeus. Alguns jovens estavam dispostos a encarar esse movimento e de romper com a metrópole, porque eles adquiriam aí o conhecimento de como funcionava a dominação colonial, baseado principalmente na exploração de riqueza natural do continente e do trabalho africano. Então, tomando conhecimento dessa exploração, tanto de recursos naturais como da população, eles começaram a organizar movimentos que iriam beneficiar os seus países. Então, quando eu digo para vocês que conhecimento é poder, que estudar abre a sua mente, expande os seus horizontes, a gente vê, olhando para a história, que não é uma simples frase, que não é só uma coisa bonitinha para forçar alguém a estudar. Realmente, quando você estuda, você pensa. Quando você tem as ferramentas de poder pensar fora da caixinha em você, quando você começa a pensar, você começa a proporcionar dentro de você mesmo motivos para ir além, motivos para pensar além daquele movimento ali que você está. E foi isso que aconteceu com esses jovens africanos que saíram dos seus países, foram estudar e abriram as suas mentes para um novo mundo, e com isso eles quiseram mudar o país, a realidade de onde eles vieram. Dentro disso, dois movimentos políticos e ideológicos, eles colaboraram para esse processo de independência na África, que foi o pan-africanismo e o pan-arabismo. O pan-africanismo foi elaborado no final do século XIX por intelectuais negros norte-americanos que foram se espalhando depois, esses intelectuais, pela África e difundiram essas ideologias na África. Os pan-africanistas defendiam a autonomia e a unidade do continente africano, divulgando as suas ideias principalmente por meio de literatura, de conferências e de congressos. Já o pan-arabismo teve maior influência no norte da África, entre os países de tradição árabe e muçulmana, como a Argélia, a Mauritânia, a Tunísia, Líbano e o Egito. O maior irradiador desse movimento foi Gamal Nasser, presidente do Egito entre 1954 e 1950. Ele defendia a união desses povos e o fortalecimento da cultura do imperialismo ocidental. Esses movimentos, eles acabaram se unindo contra o imperialismo, esses dois movimentos. Então, a África, ela passa então a lutar pela liberdade. E a luta de diversos povos africanos foi fundamental para que esse país ele se tornasse independente. Praticamente todo o continente conquistou a sua emancipação entre as décadas de 50 e 70. A maneira como cada país conquistou essa independência, ela varia conforme principalmente as áreas coloniais e as particularidades políticas das potências que eram as colonizadoras do local. Em alguns casos, como nas colônias inglesas e na maioria das colônias francesas, o processo de independência não envolveu grandes combates armados, sendo conduzido por meio de negociações políticas entre os dirigentes europeus e as elites africanas. Já em outros casos,
como nas colônias portuguesas e na Argélia francesa, ocorreram lutas violentas que causaram a morte de milhões de pessoas. Então, galerinha, atividades para vocês. Lá na página 34, vocês vão responder o exercício número 1 e número 2. Número 1, relacione as independências dos países africanos com a Segunda Guerra Mundial. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? E a número 2, porque o termo descolonização não é adequado para se referir às independências dos países africanos. Vocês responderem essas duas atividades, vão tirar a foto e vão postar. Lembrando para vocês que já existe no Classroom de vocês, na sala História, terceiro bimestre, já tem 3 atividades. Todas essas atividades eu coloquei a data de entrega para o final de agosto. Então, no final, vocês sabem que somando todas essas atividades que a gente tiver feito, tem 3 pontos. Quanto vale cada uma? Eu ainda não sei, porque eu não sei ao final quantas atividades vão ter. Mas, no final, as atividades eu vou somar todas, dividir por 3 e a gente vai ter uma média de quanto vai valer cada atividade. No dia 31 de agosto, encerram essas atividades do capítulo 8 e do capítulo 9. Dia 31 de agosto, todas as atividades são encerradas. Quando encerrar, essas atividades vão valer metade da nota. Se cada uma dessas atividades, por exemplo, valer 1 ponto, a partir do dia 31, quem entregar atrasado vai ter direito somente a meio ponto. Então, para você não perder a sua nota, posta a atividade direitinho dentro do prazo, tá ok? Então, essa atividade de hoje vocês vão postar no tópico Independência na África, tá ok? Leem só recapitulando, página 34, número 1 e a número 2, tá ok? Qualquer dúvida, galera, pode me procurar. Beijos para vocês e até a nossa próxima aula.